Fala pessoal, tudo bem com vocês? O dia após a eliminação do Corinthians, ele já é de busca por reforços para dar uma resposta para o torcedor. E aí eu preciso falar com você sobre a chance do Timão ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Ela existe, mas ela é mínima. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Dia de juntar os cacos, de lamber as feridas, de refletir, repensar, projetar o que vem pela frente. São muitas competições, já tem corintiano se apegando no ano em que o Corinthians parou nas quartas de final do Campeonato Paulista. E você lembra que ano foi esse? 2012. Um ano mágico para a Fiel. Pode ser, o futebol tem dessas coisas, né? O Corinthians já mostrou em vários momentos o quanto eliminações fizeram com que o clube se remontasse, se reorganizasse, e é mais ou menos nesse sentido que estão os bastidores do clube nesse aspecto. Mas é claro que isso não basta, porque não adianta você trabalhar silenciosamente até o momento das competições chegar, porque até lá isso demanda tempo, dias sem o Corinthians jogar, sem a possibilidade de dar uma resposta dentro de campo. Então o que você precisa? Dar uma resposta fora de campo. E é isso que está acontecendo nesse momento. O meu amigo André Hernan, muito bem informado sobre as coisas do Corinthians, já inclusive publicou uma notícia de que o Corinthians deve contratar e logo. A minha grande, não é divergência, mas dúvida, melhor dizendo assim, dúvida em relação a isso, é o momento em que isso está acontecendo. Para o Corinthians contratar, e o Corinthians quer contratar e vai contratar especialmente um meio-campista ou meia-atacante ou um meia, não necessariamente um Renato Augusto, porque um Renato Augusto ou outro Renato Augusto não existe. O Corinthians tem o privilégio de ter um e que cuide bem dele, mas um jogador que possa fazer a função do Renato, dando a intensidade e a qualidade necessárias. O Paulinho não consegue, na minha opinião, mais ser esse cara. Ele entrega outras tantas coisas no jogo, como o gol, como a infiltração, como a presença diária, como a liderança. Perfeito. Ele só não consegue ser o que o Renato tem sido para o time. Então, o Corinthians busca um meia e é só você ver os nomes especulados desde então. Felipe Coutinho, Matheus Pereira. São meias que podem fazer o lado do campo, mas fazem também esse engante do meio com o ataque. Não é necessariamente um meio armador, aquele cara que pisa na bola e organiza o jogo. Não é necessariamente um meio campista, tipo um 8 que vem de trás. O Renato até é mais esse cara, mas é um cara até mais versátil nesse aspecto. Mas é um cara mais próximo da área, próximo do centroavante. Esse é o meio campista que o Corinthians quer contratar. E a minha dúvida em relação à urgência que me parece rondar os bastidores do clube nesse momento é exatamente porque você precisa saber onde buscar esse jogador. Vai ser no mercado latino, vai ser no mercado interno, vai ser no mercado externo, quando a janela ainda, para o futebol da Europa, por exemplo, não abriu ou não terminaram os campeonatos lá para que você possa repatriar algum jogador. Que jogador seria esse? Esse é o grande desafio. Então, eu não sei se isso vai acontecer com tanta urgência. A ideia seria contratar o quanto antes, porque nesse período de pausa longa que o Corinthians vai ter agora, quanto mais cedo esse cara chegar, mais ele se integra ao time do Lázaro e, com isso, vai chegar muito mais entrosado para as competições que vão começar no mês de abril. Mas eu não sei se esse cara chega agora e não sei também se chega para o mês de abril. Talvez muitos clubes estão esperando reforços mais para metade do ano, quando terminam as competições europeias, por exemplo. Isso se você for buscar um jogador desse quilate. E eu tenho a impressão que o Duílio Monteiro Alves vai querer dar uma resposta nesse sentido, ao trazer um jogador de impacto. Por quê? O Duílio também está pressionado. Ele está no seu último ano de gestão, não conquistou nenhum título até agora, o que não acontece com um presidente do clube há 35 anos. Você terminar um mandato, terminar uma gestão sem nenhum título. O Duílio tem uma história a zelar no Corinthians, é de um grupo extremamente vencedor, vem de uma família de dirigentes históricos do clube. O Duílio não quer encerrar o seu mandato sem um grande título, ou sem pelo menos um título, E o Paulista já ficou pelo caminho. Então agora sobraram os mais cascudos para você vencer.
Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. E para isso você precisa reforçar o elenco. Tá muito claro, tem carências significativas no elenco que você precisa repor. Esse meia atacante, talvez até mais de um, mais jogadores no setor ofensivo, zagueiros, talvez uma reformulação do elenco no sentido de jovializar o seu elenco, algo que já tinha sido proposto pelo antecessor Vitor Pereira e que, diante da dificuldade financeira, foi rechaçado ao treinador português. Não sei nem se o Vitor ficaria com isso, tá? O Vitor seguiu o caminho dele e fez aquilo que ele quis fazer, mas foi uma ideia do Vitor Pereira para mudar algumas peças no elenco. E o Duílio não quis, seja por proteção a alguns medalhões, seja por questões financeiras, porque você precisa investir para mudar o teu elenco, fazer uma cirurgia no elenco. Mesmo assim, essa cirurgia talvez não precise ser tão drástica, mas algumas reposições, alguns consertos ali você precisa fazer. E isso vai ter que ser identificado agora, nesse período de pausa. Só que eu também entendo que ele vai precisar agir rápido, porque quanto mais os dias forem passando, maior será a pressão para cima dele. Porque a cobrança em cima do Lázaro, ela é muito maior em cima do Duílio, que escolheu o Fernando Lázaro. O Lázaro o Lázaro deixou uma Copa do Mundo como analista de desempenho para poder treinar o Corinthians. Ele foi escolhido pelo Duílio. O Duílio sabia da responsabilidade ao jogar um treinador iniciante aos Leões, que é de comandar um clube gigantesco como o Corinthians, e sabia do risco de uma eliminação. Talvez não tão precoce assim como fora contra o Ituano, mas a derrota faz parte. Ou ele imaginou que o Lázaro fosse ganhar todas as competições? Talvez fosse a vontade, o desejo, mas o futebol, né, ainda mais para um técnico começando, ele demanda tempo. E para um técnico iniciante, está aqui um cara que acha que o Lázaro faz um trabalho razoável, interessante até, em termos de potencialização do elenco, de alguns jogadores que não estavam bem no ano passado, em termos de sistema de jogo. Para um cara que está começando a carreira, eu acho que ele conseguiu coisas bem importantes no time. Só que o futebol depende de resultado. E na hora decisiva, ele também cometeu os seus erros, os seus equívocos. E isso é natural para quem está começando. É o ônus de você botar, né, à frente do Corinthians um técnico que não tem a devida experiência, especialmente com esses momentos decisivos. E eles virão muito mais a partir de agora. E a pressão vai ser muito mais a partir de agora. Então, é fato que o Duílio vai ter que oferecer ao Lázaro a melhor condição possível. Ele já tem um elenco bacana? Tem, mas com algumas carências significativas. E ficou muito evidente nesse jogo diante do Ituano. Então, tudo isso vai ser repensado e resolvido nos próximos dias. O Duílio vai querer dar uma resposta logo? Vai. Está no seu último ano de mandato. Será que ele vai conseguir conquistar esse título? Será que ele vai conseguir dar essa resposta para a torcida? Será que ele vai conseguir acalmar a torcida com um grande reforço? Será que ele vai conseguir prazo hábil para contratar um cara que, sei lá, seja liberado de um clube ou que esteja sem clube? Difícil um jogador estar sem clube, né? E seja um bom reforço, né? Normalmente você contrata de algum lugar. Onde estará esse jogador? Esse é o grande desafio do Corinthians, eu diria, para essa semana já, para tentar dar uma acalmada nos ânimos. Agora, sobre a Copa do Brasil, é um assunto interessante também, porque tem muito torcedor assustado. É claro que o ano de 2023 recém está começando e ainda tem muita coisa para acontecer esse ano para a gente ficar pensando em 2024. Mas como a CBF mudou a regra dos classificados para a Copa do Brasil, e isso com base nos estaduais também, o Corinthians hoje ele caiu da 5ª posição na classificação geral. E com isso perdeu as 5 vagas via Federação Paulista para se garantir na Copa do Brasil de 2024. Poxa, então o Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2024? Não. E eu vou dizer mais, tá? É muito difícil que o Corinthians não esteja na Copa do Brasil de 2024. E eu vou explicar por quê. Porque ele tem várias possibilidades de estar na Copa do Brasil de 2024. Ou ele vence a Copa do Brasil, tá, essa é difícil. Ou ele vence a Libertadores, tudo bem, essa é difícil. Ou ele classifica para a Libertadores via Brasileiro. Já facilitou, né? Aí você vai me dizer, tá, Chico, mas isso também não é tão simples assim? Tá bom. A gente tem visto aí com brasileiros sendo protagonistas em competições sul-americanas que o G6 vira G8, né? Mas tá, vamos imaginar o G6, que são as 6 vagas via Brasileiro para a próxima Libertadores. Se o Corinthians não ficar em 6º lugar no Brasileiro, o que eu acho difícil, acho que o Corinthians consegue brigar pelo menos para ficar entre os 6 primeiros no Brasileirão. Se ele não ficar entre os 6, mesmo assim, caso Palmeiras, São Paulo
o Bragantino se classifiquem para a Libertadores, abrem-se, né, vagas via Federação Paulista, né, porque eles estão antes do Corinthians na classificação geral do Paulista, e aí o Corinthians vai via Federação Paulista. Então, assim, alguém imagina que o Palmeiras não vá se classificar para a Libertadores do ano que vem via Brasileiro, que o Palmeiras não vá estar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro? Eu acho isso praticamente impossível. Eu sei que é difícil o Corinthians depender do rival para isso, mas se isso acontecer, o Corinthians estará na Copa do Brasil. Mas eu ainda acho que o Corinthians estará na próxima Libertadores via Brasileiro e com isso ele já garantirá a vaga, porque aí ele entra nas oitavas de final do próximo ano. Mesmo que tudo dê errado e o Corinthians está lá em 10º, o Palmeiras classificando para a Libertadores, abre uma vaga e o Corinthians vai via Federação. E tem outras possibilidades também, mas estou elencando aqui as principais. É muito, muito, muito difícil. Vai ser muito... A gente não pode prever o que vai acontecer no ano, mas é muito difícil o Corinthians não disputar a Copa do Brasil de 2024. Então, calma, torcedores. O dia de hoje, ele é sim... De hoje, de amanhã, de ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo na madrugada de segunda para terça. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas o dia de hoje foi de reflexão, como serão os próximos dias, mas também de muito trabalho nos bastidores. O Lázaro vai ter que repensar esquema tático, talvez, né? Eu acho que o sistema tá interessante, mas ele vai ter que tentar entender com as peças que ele tem, com as ausências que ele pode ter, as carências no elenco, e a diretoria vai ter que se mexer. Porque se tem um momento para você corrigir a rota, arrumar as peças, melhorar a engrenagem, é justamente agora. A cada dia, qualquer novidade, vocês sabem, eu trago aqui para vocês. O que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, deixe o teu like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!